Olá a todos. Dando sequência ao nosso vídeo sobre o circuito RL, nós precisamos entender a individualidade de cada componente, para posteriormente compreendermos os dois trabalhando de forma unida, em paralelo. O circuito aqui é em paralelo. Basicamente, esse circuito aqui, ele é uma antepara para sinais que possam ser captados pelos cabos. Os cabos que são ligados do amplificador até os alto-falantes. Por esses cabos podem vir sinais de todo tipo, de HF, de RF. Todo tipo de frequência pode ser captada por esses cabos, são cabos longos. E algo que você deve observar, esses cabos eles não estão no vazio, eles estão conectados diretamente no amplificador diferencial. Nós vamos olhar para circuitos assim, para que ajude a gente a entender por que coloca esse arranjo, esse circuito, para proteger desses eventos. Vamos aqui, onde está? Aqui. Veja o seguinte, aquele circuito que nós estamos estudando, ele está colocado bem aqui, olha. Aqui eu coloquei de 1 microhenry, mas o padrão é 10 microhenry, 10, 20 microhenry. O resistor de 10R, está tudo certo. Isso aqui representa o cabo que vai até o alto-falante. E ele pode ser muito longo, ele pode ter 10 metros, 5 metros, 20 metros, conforme o arranjo da disposição em que a pessoa, o operador de PA, vai distribuir as caixas. Entretanto, esse cabo está ligado diretamente no amplificador diferencial. Significa que alguma coisa que porventura vier por essa linha aqui, ela será amplificada. Então eu tenho que impedir que isso aconteça e ao mesmo tempo não atrapalhar que o sinal amplificado seja enviado para os alto-falantes. Então a razão desse componente aqui é exatamente para impedir que aconteça essas oscilações advindas de fontes externas, como por exemplo uma rádio ou coisa parecida. Tá bom? E ele está sintonizado numa impedância para barrar sinais de elevada frequência. Agora, para a gente entender como é que isso funciona, é preciso entender como é que funciona cada componente. Eu vou abrir aqui para você, novamente, essa fotografia, né? Olha aqui o indutor e olha aqui o resistor. Esse aqui trabalha de um jeito, o resistor, e esse aqui trabalha de outro jeito. Primeiramente, vamos falar do resistor. Veja, querido, isso aqui é a simulação de um sinal senoidal sendo injetado em um resistor. Essa linha mais cheia, que aqui está a indicação em vermelho, representa a linha da tensão no resistor. Essa linha mais cheia representa a tensão no resistor. A linha mais frágil, mais fraca aqui, meio acinzentada, representa a corrente no mesmo resistor. Então aqui tem tensão e aqui tem corrente. O que é que nós podemos observar? Que ambas estão em fase. Quando uma chega ao ponto mais alto, a outra também chega ao seu ponto mais alto. Quando essa mesma chega ao ponto mais baixo, a outra também chega ao ponto mais baixo. Você vê que nos 90 graus elas são coincidentes, nos 180 e nos 360 graus. Não existe ângulo de 0 grau, né? Então, a gente fala no início. Então, isso aqui é importante você observar. A corrente, essas duas grandezas, a corrente e a tensão, elas estão em fase. Uma não se desentende da outra. O que uma faz, a outra também faz. Significa que ambos estão demandando potência de forma igualitária. Quando a corrente aumenta, também a tensão está no máximo. Quando a tensão baixa, também a corrente está no mais baixo possível. Tá bom? Isso aqui é muito importante. Em 90 graus, elas estão totalmente em fase. Isso no resistor. Tensão e corrente estão em fase. Tá bom? Agora vamos adiante. O indutor. Isso aqui é o símbolo do indutor de uma bobina. Você já notou o seguinte: quando a tensão atinge o seu pico mais alto, a partir desse momento que a corrente passa a manifestar-se no indutor.
Tão somente quando a tensão atinge o seu ponto mais alto, aí sim que a corrente começa a se manifestar no indutor. Significa que esse momento, daqui até 90 graus, não há corrente no indutor. Há apenas a subida da tensão. Interessante isso, né? Também da mesma sorte, quando está o ponto mais baixo da tensão no indutor, apresenta-se o ponto mais alto de corrente no mesmo indutor. Tá? É o inverso do capacitor, mas nós não estamos falando de capacitor, nós estamos falando exclusivamente de indutor. Não esqueça disso. Quando nós estamos trabalhando com um indutor, só o indutor, sem mais nada perto dele, é isso que acontece. A tensão se adianta em 90 graus e a mesma linguagem, a corrente se atrasa em 90 graus. Então, a tensão tem que atingir o seu ponto mais alto para que, a partir desse momento, a corrente comece a se manifestar no indutor. E quando a corrente atinge o seu ponto mais alto, é exatamente o ponto em que a tensão é mais baixa no indutor. Tá bom? Isso você tem que saber, você tem que lembrar e nunca mais esquecer disso. Agora nós vamos pegar os dois componentes e vamos mesclá-los. Vamos colocá-los em paralelo. Olha o que aconteceu. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, olha, para você ver rapidinho. Deu para você notar uma coisa aí, não deu? Ó, tem uma corrente aí que mudou de posicionamento. Por quê? Porque não é mais apenas o indutor que nós estamos falando. Nós estamos falando do indutor em paralelo com o resistor. Veja o seguinte. Quando eu adiciono um resistor em paralelo com o indutor, aquela afirmação dos 90 graus já não é mais exata. Já não está mais atrasado em 90 graus, já é menor que 90 graus o atraso provocado no conjunto. Agora nós não estamos mais falando de um único componente isolado. Não vou dizer, o conjunto atrasa a corrente no indutor, não posso falar mais assim. Eu tenho que falar, atrasa a corrente nos dois, em menos de 90 graus. De certa forma, eu posso dizer que esse arranjo antecipa a manifestação da corrente no conjunto. Por que acontece isso, querido? Lembre-se o seguinte, quando a tensão se eleva, ela se eleva nos dois, é igualitária, a tensão é igual para os dois. Já a corrente há uma modificação. Quando a tensão se eleva no resistor, aí ela atinge o seu ponto mais alto. Entretanto, com a presença do solenoide, do indutor, essa corrente que no resistor seria exatamente no mesmo momento da tensão, ela fica atrasada em menos de 90 graus. Então você viu que quando era apenas o resistor, elas estavam em fase. Acrescido do indutor, aquela corrente no resistor passa a se atrasar. Quando era apenas o indutor, estava defasado em 90 graus. Acrescido do resistor, aquela corrente passa a se adiantar um pouquinho mais, ou seja, menos de 90 graus. Aqui, olha, iniciava a corrente do resistor e a tensão junto. Acrescido do indutor, a corrente no resistor e no indutor, ela recebeu um atraso. Aqui começava a corrente no indutor, quando ele era sozinho. Quando foi acrescido o resistor, o que aconteceu? Antecipou-se a expressão da corrente no conjunto. Você conseguiu entender isso? Eu vou falar compassadamente. Quando era apenas o resistor, corrente e tensão estavam em fase. Quando era apenas o indutor, havia uma defasagem de 90 graus. Então, a situação estava entre 90 graus e o início da elevação do sinal. 90 graus e o início, certo? Quando os dois são misturados, a coisa ela é chamada para perto do centro, não exatamente o centro. Mas o que aconteceu? Houve um atraso para o resistor e houve um adiantamento para o indutor. É muito importante você guardar isso. Nós vamos entender isso da seguinte forma. Se fosse só indutor, toda a corrente iria para o indutor. E aconteceria aquilo, olha, os 90 graus. Com a presença do resistor, acontece o seguinte, parte da corrente é drenada para o resistor. Então, menos corrente passa a existir no indutor. E o indutor tem o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês.
Olha, quando a corrente está começando no indutor, a própria dinâmica, a própria física do condutor se opõe à entrada dessa corrente, porque ele vai entrando e começa a produzir um campo magnético. Esse campo magnético luta contra essa corrente que está entrando e ele freia a força dela. Entretanto, como a tensão continua aumentando, essa oposição que o condutor faz à entrada, à passagem da corrente, ela é vencida. Quando atinge-se o pico máximo de tensão, essa oposição que o próprio condutor, que o próprio campo magnético gerado se opunha à entrada da corrente, ela é vencida. Aí a corrente passa a fluir. Quando eu coloco um resistor, eu diminuo a intensidade dessa corrente que iria para o indutor. Lembre-se, a gente está falando do conjunto, mas eu estou falando apenas do indutor para que você entenda como é que a coisa funciona. Então, quando eu diminuo essa corrente que ia para o indutor, eu faço com que menos força esteja agindo no indutor. E se você tiver lembrança, o que é potência? É produto da tensão pela corrente. Então, o resistor ele não drena apenas corrente que iria para o indutor, ele drena potência. Ele drena potência, ou seja, tensão vezes corrente, ou corrente vezes tensão. Então ele está drenando a força que iria impulsionar a corrente no indutor e que iria fazer ele reagir imediatamente em 90 graus. Como eu estou drenando potência, o que acontece? A ação da corrente se torna mais rápida, porque tem menos força se opondo no indutor, porque tem menos potência acontecendo no indutor. Parte dessa potência está sendo compartilhada com o resistor. E com isso, querido, com esses arranjos, eu provoco um adiantamento do início da corrente no conjunto. Antes demorava 90 graus, está aqui, ó, para se iniciar a corrente se fosse apenas um indutor. Mas como eu tenho LR, eu tenho indutor e resistor unidos em paralelo, o que acontece? Eu faço a manifestação da corrente no conjunto se tornar mais rápida. E o que é que isso faz, querido? O que é que isso faz? Se fosse apenas o indutor que tivesse ali na saída do amplificador, ela teria uma frequência específica a qual mirar, a qual olhar, a qual barrar. Quando eu adianto a manifestação da corrente no conjunto, o que é que eu faço? Eu amplio o olhar do conjunto. O indutor, por exemplo, vou ser hipotético aqui, tá? Eu vou ser hipotético. Existem valores mais precisos para isso, mas eu vou ser hipotético. Vamos imaginar que se fosse apenas um indutor sintonizado numa frequência de 500 kHz. Qual a vantagem que essa antecipação do início da corrente no conjunto traria para o filtro? Você viu que a gente fez um arranjo em que provocou o início da ação da corrente no conjunto de forma mais antecipada. Antes era em 90 graus, se fosse apenas o indutor. Nós vamos olhar agora uma fotografia aqui, um desenho que eu fiz, que eu mesmo fiz, para entender. Na hipótese, tudo isso aqui eu estou sendo hipotético. Esses valores aqui não são absolutos, talvez não chegue nem perto, mas eu quero apenas lhe dar a ideia da situação. Vamos supor que nós tivéssemos apenas o indutor para fazer a antepara, a barreira, o filtro, a proteção contra a captação de HF. E esse indutor estivesse sintonizado com uma impedância que a sua maior posição seria na frequência de 500 kHz. Significaria que ele começaria a agir em 300 kHz. Quando viessem frequências a partir de 300 kHz, ele já começaria a agir. Aqui ele estaria atenuando frequências que começassem com 300 kHz, querer entrar no amplificador. E quando essa frequência fosse cada vez aumentando, mais alta seria a oposição do filtro à passagem dessas possíveis RF. Então, a partir de 300 kHz, o filtro começaria a agir e, a partir daqui, qualquer frequência que fosse para cima já não passaria. Qualquer frequência acima de 500 kHz já não passaria. 500 kHz, perdão. Entretanto, quando eu coloco essa composição aqui, olha, aquela hipótese que nós falamos há pouco foi de apenas o indutor. Quando eu coloco o indutor e o resistor
e eu provoco a antecipação da ação da corrente no conjunto, acontece isso bem aqui. Deixa eu passar adiante. Olha só. A ampliação da ação do filtro continua sendo em 500 kHz seu ponto de maior impedância. Entretanto, ele começa a agir, mas não mais em 300 kHz. Ele começa a agir em 100 kHz. Você entendeu por quê? Porque a reação dele se torna mais ampla, porque a corrente começou a agir no conjunto mais cedo. Antes ela começava, se fosse apenas um indutor, em 90 graus e dava esse arranjo aqui e começava a proteger a partir de 300 kHz. Com a adição do resistor, ela já vai dar em 100 kHz. Continua sendo como 500 a frequência principal, a frequência de centro, de sintonia, mas o que é que ela começa? A partir de 100 kHz ela começa a atenuar as frequências que tentarem entrar no amplificador. Eu volto a repetir, isso aqui não é preciso, isso aqui é para lhe dar uma ideia. Se você quiser se debruçar sobre cálculos, eu lhe digo, há abundantes cálculos e farto material na internet para isso. Eu estou aqui, não é para lhe formar num graduado em engenharia ou coisa parecida. É para lhe dar uma ideia, para que você saiba, porque tem aquele resistor ali em paralelo com aquela bobina. Você sabe que é para proteger de possíveis HF, de possíveis RFs que seriam captadas pelo cabo, porque o que você tem poucos centímetros, você já faz uma antena para megahertz. E você precisa ter uma proteção, e essa proteção é justamente esse filtro RL que nós estamos estudando. Eu espero que você esteja compreendendo. Mais à frente você vai entender por que eu mencionei a questão de harmônicas, porque esse filtro ele tem que ajudar o amplificador, não em momento algum atrapalhá-lo. Ele tem que impedir que frequências altas entrem no amplificador e em momento algum atrapalhar as frequências altas que o amplificador amplifica para enviar para os tweeters, para os drivers de médio alto. Eu vou parar bem aqui. No próximo vídeo a gente vai começar a entrar nessa questão das harmônicas. Entenda isso aqui, por favor, que é crucial para que a gente possa galgar mais um nível nas explicações desse filtro muito importante em nossos amplificadores. Boa sorte!